traição é um dos sentimentos mais dolorosos e um dos desapontamentos mais terríveis que até podemos causar ao suicídio. Como é que isto acontece? Infelizmente, nós confiamos muito em alguém e sabemos que a traição que torna-se mais dolorosa é porque vem de alguém que nós mais confiamos, em alguém que nós mais gostamos, em alguém que nós entregamos a nossa vida a ela. A traição geralmente parte da pessoa que nós confiamos, da pessoa que está no nosso meio. E isso é doloroso. Isso pode quebrar muita coisa. Pode quebrar o nosso autoestima, deixa a nossa autoestima muito para baixo. Pode fazer com que nós nos ofusquemos e nos afastemos do mundo social. Pode fazer com que nós não acreditemos, não confiemos e não tenhamos aquela abertura para com as pessoas. No meio do trabalho, eu posso entregar o meu projeto a alguém para terminar ou para fazer alguma coisa, dar um ponto de vista. Isso que tu vai fazer? Vai fazer com que ele possa alterar o meu projeto para que ele possa se dar bem por algum motivo ou porque quer ocupar um cargo que eu estou a ocupar. E isso, sinceramente, chama-se traição e uma das piores traições que pode haver. Traição para amigos. Eu conto um cenário a uma amiga. Conto-lhe um segredo, por exemplo, da minha família, que ninguém pode saber, mas eu preciso desabafar por algum motivo. E ela o que é que faz? Vai e conta para as amigas. Como é que eu vou me sentir? Traída, porque imagine que eu esteja a contar uma situação de uma irmã minha que tenha vivido. Vamos falar, por exemplo, de uma certa violência. Ela tenha sofrido uma certa violência. E ela começa a contar. Como é que acha que vai sentir-se a minha irmã quando for a passar pela rua? Logicamente que todo mundo ou vai começar a rir ou vai começar a contar. Logo, vamos juntar dois tipos de traição. Eu estarei a ser traidora para minha irmã e a minha amiga estará a ser traidora para comigo. Então, esse é um desapontamento totalmente profundo e que faz com que as pessoas acabem cometendo esse certo suicídio, faz com que as pessoas aprendam a ficar no isolamento. E isso é muito errado. Vamos evitar trair as pessoas que mais confiamos. Vamos evitar fazer com que esse tipo de ambiente, esse tipo de coisas possa fazer com que as pessoas, as famílias, os amigos, seja como for, acabem se destruindo por causa desse tipo de traição. Olha, a traição é um bicho que pode fazer com que muita gente morra. Imagine que tu tenhas uma coisa dessas na cabeça. Como é que tu podes te virar? Como é que tu podes te sentir se tu tiveres contado alguma coisa, ou feito uma calúnia, ou ter contado um segredo, e por esse motivo a pessoa tenha se suicidado? Pensa antes de tu revelares um segredo de alguém. Pensa antes de tu traires a pessoa que mais confiou. Uma traição destrói um relacionamento ou apenas revela um problema que já existia? Aqui é simples. Destrói sim um relacionamento. Se tens um problema que existe, senta com teu amigo, com tua amiga, com teu familiar, com teu parceiro. Discutam esse problema. Não precisa sair para fora e falar para todo mundo que existe esse problema. O que tu tens que fazer é sentar, saber conversar. A comunicação tem sido a base de muita coisa. A comunicação tem que ser a base de um relacionamento, tem que ser a base de uma amizade. Se não existe comunicação, logicamente que sempre há de haver uma certa destruição, há de haver sempre um problema e há de haver também uma traição. Então, a base do relacionamento tem que ser a comunicação para evitar essa traição. Você conseguiria confiar novamente em alguém que te traiu? E por quê? Eu diria que sim. Se eu realmente amo a pessoa, independentemente da relação que eu tenho, se é amizade, se é
eu posso sentar com a pessoa que me traiu a algum momento, sento com a pessoa e converso, podemos chegar a um certo consenso. Tudo bem que a confiança neste momento não será a mesma, mas à medida em que o tempo for a passar e o esforço que eu farei para voltar a ter aquele relacionamento normal vai contar. Porque há quem não se esforça, há quem acha que, prontos, aquilo passou. Não. É necessário que eu conquiste, que eu reconquiste tantas vezes possível a mesma pessoa que eu traí a ela. O que dói mais, a traição em si ou a mentira que veio junto? As duas coisas doem. A traição é uma coisa terrível. A mentira é outra chatice. Então, se nós aliamos a traição e a mentira junto, olha, é uma dor extremamente dolorosa. Nenhuma delas desejo para ninguém, porque as duas são um estrondo. Não vale a pena dizer o que é que vai doer mais, o que é que deixa de doer menos. Você acredita que quem trai uma vez sempre vai trair novamente? Nem sempre. Dependendo das lições aprendidas que eu tirei daquela traição, dependendo da dor, de como eu encarei essa traição, de como eu encarei esse problema. Por exemplo, se eu amo alguém demais e a dor que eu senti ao perder aquela pessoa, porque aquela pessoa não conseguiu confiar mais em mim, achou melhor se afastar de mim, sinceramente, eu iria pensar 2, 3 vezes antes de trair alguém. Olha, eu tenho exemplo de uma amizade. Eu tive uma amiga desde a infância. Infelizmente, ela traiu a minha confiança. Podem crer uma coisa, se a pessoa me trai e não consegue reconhecer que ela me traiu, eu me afasto da pessoa. Não que eu não tenha perdoado, não. Eu perdoo a pessoa, mas simplesmente não quero trazer ela mais para a minha vida, porque ela causou uma certa dor, uma certa angústia, um certo, vamos lá, ressentimento. Então eu prefiro me afastar, prefiro fazer com que a pessoa fique lá no canto dela e eu fique no meu canto. Tá vendo? Eu não vi. Então, possivelmente, a pessoa que traiu, dependendo de como ela vai usar esse sentimento, essa traição, como ela encarou, pode vir, sinceramente, a não trair nunca mais na sua vida. Mas também precisa de ter caráter acima de tudo. Traiu, tudo bem à primeira vista, talvez não tenha tido discernimento suficiente para se afastar disso ou encarar o problema como ele devia ser encarado. Se você descobrisse hoje que está sendo traído, qual seria a primeira atitude? Olha, nós às vezes nos precipitamos em nos afastarmos da pessoa. Às vezes nos precipitamos em nos afastar. O que é que nós podemos fazer, ou o que eu aconselho a fazer, é sentar com a pessoa. Porque eu ganhei maturidade, eu sei o que é isso, eu sento com a pessoa, tento entender de onde partiu isso e como é que ela está a fazer esse tipo de coisas. Se calhar a culpa é minha e eu não sei. Se calhar eu causei esse problema e eu não sei, mas porque não tive a maturidade suficiente, não me sento com a pessoa, simplesmente me afasto. Então, eu tento entender, primeiro converso comigo mesmo. O que é que eu fiz de errado para essa pessoa estar a me trair? Será que eu dei motivos à pessoa para me trair? Será que eu fiz alguma coisa? Ou vinha fazendo uma coisa com que fez ou com que faz com que essa pessoa me traia? Então eu tenho que ter a capacidade de sentar comigo mesma, tentar resolver o problema primeiro comigo, pedir perdão a mim e depois de sentar com o meu parceiro ou com a minha amiga ou com um familiar procurando saber o que é que se passa.
Não que eu não tenha passado uma situação dessas e tenha me afastado antes, não. Às vezes, quando a gente se afasta e não consegue encarar o problema de frente, nós acabamos deixando tudo para água baixa. Se estás a gostar dos vídeos, estás a gostar da dica, ponha um like e siga a página. Nunca faças algo que não queres que te façam. Nunca cometas a besteira de trair uma amizade, trair uma família, trair um parceiro, porque a dor será sempre e sempre terrível.